Olá, vamos então começar hoje falando do diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas. Isso está dividido em 4 pequenos vídeos, esse tema. O primeiro vídeo é esse que nós vamos começar agora, que aborda conceitos gerais do diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas. Eu quero esclarecer que muitos desses conceitos são aplicáveis em outros diagnósticos laboratoriais que não exatamente o diagnóstico de doenças infecciosas. Há alguns conceitos que são bastante genéricos e que servem como parâmetro para todos os testes laboratoriais. Nós vamos discutir alguns desses pontos. Então, primeiro ponto é qual o propósito de um teste laboratorial, por que se solicita e por que existe um laboratório. É mais ou menos óbvio que o que se pretende é ter um diagnóstico rápido e acurado, né? Já vamos ver o que é essa acurácia, mas o que nós imaginamos é que o laboratório possa responder à indagação do profissional de saúde que solicita esse teste, a maioria das vezes o médico, que solicita um teste laboratorial e ele quer saber, no caso das doenças infecciosas, como de outras doenças, o que esse teste pode ajudá-lo no estabelecimento do diagnóstico. O segundo aspecto que um teste laboratorial tem como finalidade precípua é ajudar o clínico a estabelecer uma estratégia terapêutica, a escolher o melhor tratamento. Então, um teste laboratorial, se por um lado ele é um suporte para o diagnóstico da doença em que aquele paciente possa ter, ele, por outro lado, ele também é um suporte para estabelecer uma estratégia terapêutica robusta que possa curar esse paciente. Além disso, os testes laboratoriais servem também para monitorar o tratamento. Quer dizer, o clínico estabelece um tratamento ao paciente, e esse paciente começa a estratégia terapêutica, começa o esquema terapêutico estabelecido, e o clínico monitora se aquele tratamento estabelecido efetivamente está funcionando ou não. E ainda, vocês têm visto recentemente em relação ao Covid, também os testes laboratoriais são suporte para monitoramento epidemiológico. Então, os testes têm um papel vital na promoção da saúde, no tratamento, no diagnóstico, no controle, e por isso eles devem ter uma atenção especial, e nós vamos dar essa atenção especial nesse módulo de microbiologia. Alguns conceitos que são importantes que nós tenhamos claro quanto à sensibilidade de um teste e a capacidade desse teste de detectar corretamente as pessoas que têm a doença ou aquela condição, né? Evitar ao máximo o falso negativo, ele deve ser sensível o suficiente para detectar quem tem, mas ele deve ter a especificidade, que é o segundo ponto, para excluir corretamente aquelas pessoas que não têm a doença ou não têm a condição, portanto evitando aí o falso positivo. Nós não devemos ter um teste que nos dê uma grande margem de falso negativo, quer dizer, não seja capaz de detectar uma grande parte daqueles que têm a condição ou têm a doença, e por outro lado nós não devemos ter um teste que detecte equivocadamente quem não tem a doença como se ela tivesse. Tanto uma coisa como outra é trágica, porque num caso você não implanta o tratamento, por exemplo, em quem necessita, e no outro caso você implanta o tratamento em quem não necessita. E a acurácia é a reunião desses dois quesitos, né? A proporção dos testes corretos, ou seja, aqueles que são verdadeiramente positivos e aqueles que são verdadeiramente negativos. Então o que se quer é um teste acurado, que seja capaz de dar uma resposta clara, uma resposta o mais próximo da verdade possível. E os testes ainda têm outros parâmetros a serem avaliados, por exemplo, o valor preditivo positivo de um teste, que é a probabilidade de uma pessoa com um teste positivo realmente ter aquela condição, ter aquela doença. E os cálculos de valor positivo, preditivo positivo, preditivo negativo, que vocês provavelmente vão ver em bioestatísticas, já não viram,
eles estão relacionados à prevalência da doença. Então, por exemplo, voltando ao bom exemplo da Covid, quando nós tínhamos uma prevalência baixa no Rio Grande do Sul de casos de Covid, um teste positivo em 400 realizados não significava nada sobre o valor preditivo, em consideração ao valor preditivo. Por melhor que fosse o teste, nem era o caso que o teste não é tão bom, mas por melhor que fosse o teste não significava nada, porque o universo de doentes era muito baixo. Então, esses são conceitos gerais, eu peço especial atenção a esses conceitos de sensibilidade e especificidade, porque nós vamos falar muito neles quando a gente começar a abordar outros testes. E quais são as características desejáveis de um teste? O que a gente quer em um teste de uma maneira geral? Nós queremos que ele tenha alta sensibilidade, portanto, a maior capacidade de minimizar os falsos negativos. Nós queremos que ele tenha alta especificidade, capacidade de minimizar os falsos positivos, detectar além da etiologia da doença, no caso das doenças infecciosas, também o perfil de sensibilidade aos antibióticos, no caso das bactérias em particular. Quer dizer, hoje já não se fecha um resultado apenas com um diagnóstico, com a detecção, com a determinação da etiologia, porque na quase totalidade dos casos o teste de sensibilidade aos antibióticos é vital para que se tenha uma melhor clareza de como tratar aquele paciente. Queremos que os testes sejam rápidos, em menos de 2 horas. Queremos que ele tenha, na maioria das vezes, uma baixa complexidade, que ele possa ser o que se chama de point of carry, ou seja, que ele seja utilizado na frente de batalha, que ele possa ser utilizado no posto de saúde, na UBS, distante de um laboratório de referência que sirva para testes mais complexos e complementares, mas que nós tenhamos ferramentas que possibilitem que esse teste seja mais acessível em toda a sociedade. É preciso aí, nós não vamos entrar nessa discussão, mas aqui se poderia deixar a coisa um pouco mais complexa, se é necessário descentralizar, mas o quanto é necessário descentralizar, que tipo de teste nós deveríamos descentralizar e se essa descentralização do teste incluiria o consumo, por exemplo, individual numa farmácia comercial, a compra de um teste e a realização. O quanto isso seria bom, o quanto isso seria ruim para o sistema de saúde, nós não vamos entrar nisso, mas está aberta a questão. Se alguém quiser explorar essa questão nos fóruns, é bem-vinda. Impacto de um teste, então o impacto desse teste depende da acurácia, né, para o diagnóstico ou prognóstico. O resultado do teste influencia, essa é a grande questão, intervenções diagnósticas ou terapêuticas subsequentes. Ou o teste existe apenas como praxe, como protocolo, se solicita o teste, dependendo do resultado, seguimos fazendo a mesma coisa. O teste influencia, especialmente para quem ele deve influenciar, ou seja, todo esse sistema de saúde, de diagnóstico, de clínicos, etc., de medicamentos, está centrado no paciente, é para promover a qualidade e a saúde do paciente, né? E então eu gosto muito dessa figura que foi publicada há alguns anos atrás, já uns 8 anos atrás, que destaca muito claramente aqui em inglês, né, a melhora da acurácia nem sempre é um requisito necessário, um pré-requisito necessário para melhorar a saúde do paciente. Porque apenas a qualidade de um teste não assegura que essa qualidade vai ser transferida para resultados finais com o paciente. Então essa figura mostra aqui os resultados, digamos que você tem uma alta tecnologia, no caso da microbiologia, sequenciamento total do genoma. A pergunta é, isso modifica a decisão do clínico? Se contrapõe à hipótese diagnóstica, isso modifica a decisão do clínico? Isso determina a escolha correta do tratamento? E, finalmente, se isso efetivamente melhora o resultado daquele paciente. Essa parece, assim, num primeiro olhar, questões óbvias, né? Se você pede um teste, esse teste indica uma determinada patologia, uma determinada sensibilidade aos antibióticos e resistência,
que isso tudo vai ser seguido, que você pede o teste e você vai olhar o teste, que você olha o teste e você, de acordo com esse teste, com o seu olhar clínico, com a história do paciente, com aquilo que você está vendo, sinais e sintomas, você, junto com o teste, determina você tem uma decisão, uma hipótese diagnóstica mais concreta, e se isso determina que você escolha o tratamento correto, e finalmente, se tudo isso, se todo esse investimento, se todo esse tempo determina um resultado melhor para o paciente. Então, a gente pode dividir as fases de um processo analítico, de um exame laboratorial, em 3 fases: uma pós-analítica, antes de chegar ao laboratório para fazer o teste, uma analítica e uma pós-analítica. Nós vamos falar na pré-analítica e na analítica, e a pós-analítica nós vamos falar durante esse módulo. Então, na fase pré-analítica, o paciente vai a uma consulta, vai a um posto de saúde, ele vai à consulta, é avaliado pelo clínico, que tem uma hipótese diagnóstica ou algumas hipóteses de diagnóstico. Esse clínico solicita o teste ao laboratório, e aí entra a questão da racionalidade, né? É necessário saber se aquele teste realmente é útil, se vai servir para alguma coisa e qual é a urgência do teste. Não basta botar lá, assinalar todo o formulário eletrônico, copia e cola, solicita tudo para o laboratório, tudo em regime de urgência, porque isso satura o sistema, e o sistema não vai ser capaz de atender aquilo que é urgente efetivamente, nem aquilo que não é urgente com muita qualidade, se ele estiver sobrecarregado. Uma outra questão é a clareza e completude dos resultados a serem informados pelo solicitante. Quem solicita um teste laboratorial deve informar o máximo possível naquela requisição, naquela solicitação, sobre a sua hipótese, sobre comorbidade, sobre resultados de exames anteriores, o que inquieta o clínico para que ele tenha solicitado um teste laboratorial. Isso vai dar ao laboratório mais condições, maior conhecimento para manejo daquela amostra e para encaminhamento de testes que eventualmente não foram pedidos, que são novidades no laboratório, que o clínico não sabe. Para isso há não mais o telefone, mas sim o telefone, né? Móvel que todos têm. Lá pelo WhatsApp você consegue fazer um contato rápido com o laboratório e trocar essas informações. Na fase pré-analítica ainda você tem coleta e transporte da amostra, né? Essa é uma responsabilidade compartilhada. Algumas vezes essa amostra é colhida pelo próprio staff clínico. Por exemplo, a tomada de um líquor é realizada por um clínico. A orientação ao paciente para que ele colha de forma adequada aquela amostra é uma responsabilidade compartilhada entre o laboratório e o staff clínico, a enfermagem, etc. O armazenamento da amostra até que ela chegue ao laboratório. Bom, eu não sei como armazenar, eu não sei o que fazer com essa amostra, pois pergunte ao laboratório para que ele possa lhe informar como essa amostra deve ser armazenada e como ela deve ser transportada ao laboratório. Recebimento e registro da amostra é uma etapa fundamental no processo, isso está a cargo do laboratório, mas obviamente a solicitação tem que ser completa e tem que ser clara, né? Não pode ser João da Silva, se o sujeito é João Antônio Aleixo Correia Fernandes da Silva, porque João da Silva tem vários, mas com todos esses nomes pode ser que não tenha. Então é preciso que se preencha corretamente, desde o nome até todos os dados clínicos, para que isso assegure que nós vamos ter uma fase pré-analítica bastante forte, que sustente a fase analítica com qualidade. Então, a qualidade de um teste laboratorial depende da qualidade da amostra, e não é só a qualidade biológica da amostra, é da qualidade de tudo que envolve a solicitação de uma amostra clínica. Então, um erro pré-analítico, ele gera um aumento de morbimortalidade, ele gera aumento de custos individuais e custos coletivos, e no caso das doenças infecciosas, ele mantém a cadeia de disseminação do agente infeccioso. Isso leva a um diagnóstico equivocado, um tratamento equivocado, e certamente traz uma série de prejuízos ao sistema.
A fase analítica, aqui nós vamos falar então de duas vertentes da fase analítica, mas todas elas têm um processamento da amostra que já é feita dentro do laboratório, e aí cabe ao laboratório dizer, olha, essa amostra é qualificada para ser feito o teste, ou essa amostra é insuficiente, eu não consigo com essa amostra fazer o que me solicitam. Isso pode acontecer. O laboratório tem os testes e os equipamentos têm limites, né? Essa amostra é inadequada, nós queremos escarro e veio saliva. Não serve, né? Nós não vamos fazer o teste de laboratório na amostra equivocada, na amostra de má qualidade, porque nós vamos gerar o resultado de má qualidade. Essa amostra, o resultado deve ser rápido, mas ela vai entrar na rotina, ela vai entrar na urgência. Qual é a condição do paciente? Onde esse paciente está? Ele tem algum problema para voltar ao sistema? Não é só a questão da emergência ou da gravidade da doença, mas ele tem algum problema para voltar ao sistema? Ele mora longe? Como é que nós vamos manejar isso? Essa é uma conversa do clínico com o laboratório. A realização do teste, então, ele tem um fluxo mais ou menos como esse aqui: microscopia, cultivo, identificação, teste de sensibilidade dos antibióticos, testes moleculares, sorológicos e o encaminhamento dos laudos. Então, a fase analítica, ela tem ainda um controle interno, né, que é feito diariamente pelo laboratório, e externo, que é feito por auditorias que são periódicas e geram certificações. O laudo pode ser preliminar, enquanto não se complementa todo o teste. Alguns testes demoram mais, alguns cultivos demoram mais, mas o laboratório pode liberar testes preliminares, laudos preliminares, resultados preliminares, e depois ele tem um laudo final. E quando oportuno, o laboratório não só pode, como deve comentar. Ele deve dizer, olha, nós temos aqui um novo teste que complementa esse, ou atenção, essa resistência está cruzada com outros antibióticos, então, ao ser resistente a esse, é resistente a outros também, enfim. O laboratório pode e deve aumentar o seu leque de informações para o clínico. Isso era o que nós tínhamos nessa primeira introdução. Nessa primeira abordagem de diagnóstico. As próximas abordagens vão ser mais específicas em relação a testes fenotípicos e a testes moleculares. Até mais, obrigado.